Portanto, eu emigrei em março de 1974. Eu tinha 20 anos, a minha filha tinha nascido há 2 meses, o meu marido foi primeiro para abrir caminho, porque na altura não se podia ou uma família ou tinha que ir um primeiro, e porque era de assalto, não tínhamos documentação nenhuma, zero, e era muito perigoso. Então eu fui primeiro, eu fiquei com a minha filha pequenina, mas já a pensar mais tarde, logo quase a seguir, depois ir, assim que eu estivesse estável, eu ia. E assim foi. E ele foi, passou um bocado mal na fronteira, com os polícias, com aquela gente que estavam a vigiar, eles atravessaram aquele rio enorme de noite para o outro lado da fronteira, né? Era assim que se fazia na altura. Mas ele lá foi, lá conseguiu, e com outro colega, apesar de que foi apanhado pela polícia, e tiveram ainda umas horas lá fechados, e bateram neles, porque eles responderam que queriam uma vida melhor, iam para o estrangeiro para ter uma vida melhor, e eles não podiam dizer. Na altura não se podia falar isso, nem infelizmente não se podia, né? Mas eles que também não sabiam, eles eram novos, e disseram aquilo e depois espancaram-os e tudo, e depois foram pô-los na fronteira portuguesa novamente para ir para casa. Mas eles depois tornaram a ir novamente, eles teimaram e foram novamente, eles não foram para casa, eles andaram ali 1 ou 2 dias e depois tentaram outra vez passar e passaram. E eu fui em março, a minha filha tinha 2 meses e meio, eu deixei a minha mãe e com as minhas irmãs, elas eram muito 07, eu era a mais velha, portanto fui eu que saí mais cedo de casa. Deixei a minha mãe, sabia que ela ficava bem, mas eu fui de assalto com mais 2 pessoas lá da terra. Apanhamos o comboio, né, em Lisboa, e lá vamos, sem passaporte, sem bilhete, sem nada. E nem sabíamos para que íamos, né? Não imaginava como é que íamos passar. Nem sabia como é que era aquilo, mas não sabia. Íamos no comboio e chegou uma altura ali na fronteira da Espanha com Portugal, entra os fiscais, não é? Pedem passaporte, pedem bilhetes, né? Eu já sabia que eles iam fazer isso porque já me tinham contado. O comboio ia com muita gente, né? Uns lugares, outros não, e levava muita gente. Quando se avistou que eles vinham aí, a entrar naquela carruagem, as pessoas que estavam naquela carruagem já sabiam o nosso estado e ajudaram-nos. Ajudaram-me a sair do comboio em andamento, abriram-me as portas, eu saí, não saí, eu fiquei pendurada no degrau da parte de fora, baixei a cabeça, mas fui segura naquelas partes da porta, né? Tive muito medo porque vinha aí um túnel e não sei porquê, que naquele momento parecia-me que eu ia roçar no túnel, né? Mas não, é que eu tinha o espaço, só que eu nunca tinha feito aquilo, eu não sabia. E eu fui toda a tremer, eu tremia, aquilo, os fiscais passaram e as pessoas viram que já tinham passado, já iam lá à frente. Aí um colega meu enfiou-se naquele compartimento onde se põe as malas na carruagem, ele enfiou-se aí, deu um salto lá para cima e escondeu-se aí dentro. Também com a ajuda das pessoas, lá está. E pronto, depois eles passaram e abriram as portas novamente e eu entrei. Eu nem sei como é que eu fiz aquilo, eu tinha 20 anos, mas eu não conhecia nada de nada, mas eu também não tinha outra opção. Ou fazia aquilo, ou eles apanhavam-me e iam-me pôr à fronteira, novamente. Chegou à fronteira da França com a Espanha, outra revisão, né? Só que eu aí tive um bocadinho de sorte. Ia na carruagem, sentada, no meio daquelas pessoas todas, e eles chegaram à porta e perguntaram: passaporte e bilhetes. Mas houve alguém da carruagem que disse: já passaram, já fomos revistos. Eu não sei porquê, eles acreditaram e seguiram. Eu tinha até o jornal, me prestaram o jornal para tapar a minha cara, pediam eles às vezes reconhecer que não me tinham visto a mim. E passei. Cheguei eu fui assim todo a caminho. Cheguei a Austerlitz, que é onde o comboio parou, em França, né? Eu ia com tanto medo, assim, e agora? E agora? Com medo de chegar lá e não ter lá ninguém, porque a princípio devia estar o meu marido, não, devia estar lá a minha cunhada e o meu cunhado, porque o meu marido estava em Córcega, porque eu a primeira vez não fui para a França, fui para Córcega, que é uma ilha da França, né? O meu marido estava lá já a trabalhar no hotel, e eu fui para lá, para o pé dele. Pronto, aí foi nesse mês de março,
porque a minha cunhada depois foi na casa dela, tive lá uns 2 ou 3 dias, depois tive que apanhar o avião, né, para ir para Córcega, também foi terrível, terrível. Devo dizer o que é que aconteceu. Apanhei o avião, mas o avião normalmente devia ser direto a Córcega, à ilha de Córcega, mas não foi. Ele parou, fez escala em Marselha. Eu que estava num avião ao lado de uma senhora de idade, e eu pensei, então e agora? Ela vai sair e eu vou atrás dela. Eu não sabia para onde é que a senhora ia. Eu não podia falar que eu não sabia. A senhora também não falava comigo porque eu não entendia. Eu ouvi falar no alto-falante, não sei o quê, Córcega, umas coisas que eu não percebi muito bem, mas percebi que tínhamos que sair do avião. Saiu toda a gente. Eu fui atrás dessa senhora. A senhora foi para a sala de espera e eu sentei-me ao pé dela. Eu pensava assim, e se a senhora não vai para o mesmo sítio que eu? Mas olha, vale mais eu ir com ela do que andar perdida. E então, quando a senhora daí a meia hora, uma hora, sei lá, torna a ouvir o alto-falante, não sei o quê, e a Córcega, e eu assim, bem, se calhar é para a gente. A senhora levantou-se e eu fui cá atrás dela. Fui outra vez para o avião. A senhora olhava para mim, como quem diz, mas esta vai atrás de mim. Eu não dizia nada, nem lá eu, cheia de medo, cheia de medo, cheia de medo. E passado aí um bocado, estávamos a entrar lá em Córcega, né? E aquilo lá, o aeroporto tinha assim uma varanda muito grande, com muitas luzes, e depois dizia Córcega, e depois avistei até a minha cunhada e o meu marido estavam lá na varanda, eu assim, olha, mas estou no sítio certo. Que eu descansei, quando eu desci do avião, assim, meu Deus, o que é que vai acontecer ainda mais? Aí, pronto, fiquei em Córcega durante 9 meses. Eu não sei. Eu sabia que depois dali para a frente tinha que enfrentar várias coisas, porque o meu marido já estava a trabalhar no hotel, eu podia dormir lá no hotel com ele, mas estava contente, cheguei lá, pronto, já tinha o meu marido, sabia que a minha filha ia ficar bem, e eu tinha já onde dormir, e estava ali com a minha cunhada e o meu marido. E sabia que no outro dia, ou no outro mesmo, eu tinha que enfrentar um trabalho, sem saber falar, sem compreender nada, mas tinha que arranjar para também tratar do passaporte e da carta de séjour, que a gente tinha que ter uma carta de séjour como podíamos estar num país, a França, né? E depois a carta de trabalho, enfim, tudo a seguir. E eu ainda tive uns 6 meses para conseguir obter os papéis, pelo menos o passaporte, para estar legal, pelo menos para viajar. Mas fui obtendo isso tudo e depois, passado 7 meses mais ou menos, chegou a agosto, fui buscar a minha filha, ia a Portugal buscá-la e já não fui para Córcega, depois aí já fiquei em França, mesmo em Paris, né, lá na zona, e consegui arranjar trabalho, só que depois a patroa era muito exigente dos horários e não deixava de ser ir vigiar a minha filha, que eu deixava em casa sozinha, mas era ali logo no mesmo andar, era só subir uma escada e eu estava lá, quer dizer, ela era pequenina, ela não andava ainda, mas precisava que eu lá fosse de vez em quando. Mas a patroa era má e ela não... Só que eu tive uma sorte que encontrei um casal que era nosso conhecido, que era aqui de perto, e comecemos a ter ligação e ela depois ajudou-me, né? Ali naquela fase ajudou-me. Entretanto, passou uns meses, vi que aquilo não era bom para mim, aquele trabalho, mudei e então arranjei trabalho de concierge, que é porteira, né? E aí tive 3 anos porteira, a minha filha, entretanto, teve os 3 anos e tal, fui para a creche, ou ao lado havia a creche, eu era porteira e ainda fazia horas extraordinárias cá fora, porque tínhamos assim um tempo livre. Entretanto, em 78 o meu filho nasceu, e o meu filho nasceu lá. E depois, entretanto, o meu marido quis arranjar o trabalho cá,
arranjamos um restaurante em Torres, ao pé da praça, e viemos embora. A miúda tinha 6 anos, o meu filho tinha 1 ano, quando vim e pronto, e tive até 32 anos depois cá, 79, portanto eu fui para lá em 74, um mês antes que eu apanhei um susto muito grande, porque a minha filha estava cá e eu não sabia o que é que se ia passar. Estávamos muito longe, eu não podia vir porque não tinha papéis para vir, para depois voltar, enfim, foi muito complicado para mim. Naquele mês não, e abril eu não sabia de nada. Ouvia na rádio, ouvia a televisão francesa falar naquele tudo, assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu sabia que a minha vida estava bem com os meus pais, mas também não sabia o que é que ia acontecer, né? E a gente estava longe, muito longe. A estada em França, apesar de não ser muito grande, muito tempo, mas foi com algum que ganhamos lá que eu consegui construir a minha casa. Porque eu tenho uma casa construída de raiz, mas foi com graças, aprendi a trabalhar em Lisboa, na casa de uma patroa que eu disse que sabia fazer comida aos 13 anos, mentira. Eu não sabia fazer comida e queria era ganhar mais. Que eu sabia, explicaram-me que quem fizesse comida ganhava mais do que uma empregada que fosse de quartos de servir à mesa, não é? A cozinheira ganhava mais. 50 escudos também não eram muito. 250 escudos e a outra ganhava 200, que ganhava assim. Mas era um bocadinho mais. Toda a vida fiz comida, quer dizer, interessei-me, tinha jeito. E então era a cozinheira do meu restaurante. Estive há 16 anos a cozinhar. Fui aos 50 anos para a França outra vez. Eu tinha 50 anos, a minha filha já tinha casado, ela casou no ano 2000 e o meu filho casou em 2004. Ele casou e eu fui-me embora. Porquê? Porque 50 anos eu ainda era nova e já não tinha nada que me impedisse. Eu já lá tinha estado, eu conhecia a língua. E não foi muito difícil, o meu marido também, e eu já fui para lá com casa e com trabalho. Uma senhora que queria uma empregada para cuidar da casa e dos filhos, 3 filhos. E então, como eu já sabia a língua, apesar de estar cá há muitos anos já depois, mas a gente fica sempre com alguma coisa, eu fui para lá outra vez, tinha 50 anos. Eu fui porque eu gostava da França. Eu gostava daquele ambiente. Eu tive pessoas que me deram muito valor lá, as patroas, não é engraçado. Naqueles primeiros anos que eu fui. E depois eu tinha lá a família, meu marido tinha lá a família. E o que é que eu pensei? Eu agora estou aqui, eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer agora aqui em Portugal? Ainda tive 2 anos a guardar crianças pequeninas, com 3 meses e meio. Guardei 3, até aos 2 anos, 2 anos e meio. E depois comecei a pensar, então, mas eu agora, o que é que eu agora vou fazer? Vou ficar assim aqui? E eu pensei, vamos à França outra vez e vamos a reforçar a nossa reforma, porque eu não estive há muito tempo da primeira vez. E então, da segunda vez, tive 10 anos. Vim lá com 61. E fui reformado aos 62, que era o limite da primeira reforma, era aos 62. Acho que fizemos o que tínhamos a fazer.